Leitura, discussão e votação do veto total do projeto à emenda modificativa número 001 de 2020. Mensagem número 10 de 2020 à Câmara Municipal. Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores. Mensagem de veto total do prefeito à emenda modificativa de número 001 de 2020. Autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Súmula. Estabelece procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e maus tratos e controle sanitário de animais e gatos no município de Piém e dá outras providências. Das razões do veto municipal. Tenho o dever de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvo vetar totalmente a emenda modificativa de número 001 de 2020, aprovada por esta douta Câmara. Trata a referida emenda modificativa ao projeto de lei número 8 de 2020, de origem do Poder Executivo, que estabelece procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e maus tratos e controle sanitário de cães e gatos no município de Piém e dá outras providências. O procedimento de esterilização cirúrgica, compreendendo exclusivamente a castração de cães e gatos com o uso do castramóvel, e será realizado pela equipe técnica do município. Embora eu reconheça os nobres propósitos da proposição aprovada, tenho a responsabilidade de negar a sanção da emenda modificativa número 001/2020 pelas razões que passo a expor. O programa, nos termos da proposição apresentada, será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ressalvados os casos em que as responsabilidades das ações sejam por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o projeto. Artigo 1º, fica estabelecido no município de Piém os procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e maus tratos e controle sanitário de cães e gatos, machos e fêmeas. Parágrafo 1º, os procedimentos de esterilização cirúrgica que será realizado pela equipe técnica do município compreende exclusivamente a castração de cães e gatos com o uso do castramóvel. Parágrafo 2º, é de competência da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, o controle da propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública. Artigo 27. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ressalvados os casos em que as responsabilidades das ações seja por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. Pelas disposições colacionadas acima, fica evidente a inconstitucionalidade da norma aprovada, tendo em vista a invasão de competência conferida em caráter privativo do Poder Executivo para disciplinar os assuntos que tratam das atribuições dos departamentos, secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. É o que preconiza o artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 53, compete privativamente ao prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre: inciso 3, criação, estruturação e atribuições de departamentos, secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. E artigo 54, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa no projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, e nem nos projetos de resolução que versem sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. A violação à regra constitucional da iniciativa do processo legislativo representa indevida afronta ao princípio da separação dos poderes, além de padecer de vício de iniciativa. O referido projeto de lei não pode ser sancionado, tendo em vista que se refere a uma despesa extraordinária, continuada e que exige investimento, onerando o município, sem indicar a fonte de recursos específicas para o custeio. Na análise da emenda modificativa 001/2020, em que pese a boa intenção do legislador, conclui-se que existe impedimento legal para aprovação, tendo em vista que derivou de iniciativa parlamentar, ao imiscuir-se em matéria orçamentária e organização da administração pública municipal, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, criando despesas ao Poder Executivo. E, sendo assim, o Poder Legislativo, por iniciativa de parlamentar, opõe óbice à organização administrativa e orçamentária municipal e dos serviços públicos,
uma vez que desconsiderou o artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Com propriedade, afirma Eli Lopes Meireles, em 1996, página 430. Leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as leis que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. Grifado pela redação são, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal. Com efeito, na estrutura federativa brasileira, estados e municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizarem. Impõe-se a eles, por simetria, observarem os princípios das regras gerais de pré-organização definidas na Constituição Estadual, parágrafo de constitucionalidade imediato para os municípios, e na Constituição Federal, parâmetro de constitucionalidade imediato para os estados. Nesse sentido, sobreleva-se como sendo regra de observância obrigatória pelos estados e municípios em suas leis fundamentais, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, respectivamente, aquelas relativas ao processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada. O STF possui jurisprudência consolidada a respeito, senão vejamos. Grifado. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do executivo. Por se tratar de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do projeto legislativo está reservada ao Poder Executivo local. E também é indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo após a Emenda Constitucional 32 de 2001, por meio de decreto, na elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. Quaisquer atos de imissão do Poder Legislativo sobre tal matéria contaminará o ato normativo de nulidade por vício de inconstitucionalidade formal. Calha trazer à tona, nesse contexto, as sempre atuais lições de Eli Lopes Meireles. A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, de regular a administração do município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração. Não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura e dita tão somente preceitos para a sua organização e direção. Não arrecada nem aplica rendas locais, apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato, e o Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de sua administração. A interferência de um poder no outro é ilegítima por atentatória da separação institucional de suas funções, Constituição Federal, artigo 2º. E daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos e recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com interessados, contratos, realizações materiais da administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental. Verifica-se que o Poder Legislativo está, no caso concreto, determinando ao Poder Executivo a alteração do artigo 2º, em seu inciso 3, e parágrafo 4º do projeto de lei número 008/2020, de origem do Executivo Municipal, que passarão a ter as seguintes redações. Artigo 2º, inciso 3º, segunda redação da emenda. Em cães e gatos pertencentes a famílias residentes no município com renda familiar de até 4 salários mínimos.
E parágrafo 4º, será autorizado o procedimento de esterilização em 3 animais por família a cada ano. Tal modificação interfere na área de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo e, dessa forma, violaria o princípio da harmonia e independência entre os referidos poderes. Previsto, ademais, tal previsão consta também expressamente na nossa Carta Magna. Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Medidas como essa, contudo, podem ser indicadas pelo Poder Legislativo ao Executivo adjuvante causa, ou seja, a título de colaboração, por entender que tal indeterminado ato reside em interesse público. Já no projeto de lei em questão, a referida inconstitucionalidade, como já explicado, repousa no vício de iniciativa, por interferir em matéria que envolve o orçamento anual e funcionamento da administração pública do município, criando despesas extras, como o aumento de despesas, e provocando a necessidade de reorganização administrativa, tornando inviável que seja sancionado pelo Poder Executivo, pois deixa de observar a legislação vigente, bem como fere princípios importantes da administração pública. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem apresentado um julgado nesse sentido, senão vejamos. Ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal. Matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, limites ao poder de emenda do Poder Legislativo. Grifado. O Poder Legislativo tem limites ao seu poder de emenda, tais limites são a inviabilidade de aumentar despesas. E o poder de emenda, ao aumentar as despesas para a administração, o Legislativo transcende seu poder de emenda. Inconstitucionalidade integral, grifou-se. Vício formal, matéria reservada ao chefe do Poder Executivo. Deve ser declarado inconstitucional, artigo 2º e artigo 4º da lei municipal referida, do projeto. E tal dispositivo implica em aumento de despesas sem previsão orçamentária, interferindo na organização e funcionamento da administração, matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Grifou-se. E sendo as considerações e contando com a manutenção do veto, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, em 22 de junho de 2020, João Osmar Mendes, Prefeito Municipal. O veto total à emenda modificativa número 001/2020 está em discussão. Boa noite, senhor vereador, senhores vereadores e a imprensa presente. Eu discordo, sou contra o veto do senhor prefeito, porque ali ele diz que é inconstitucional, que nós estamos criando despesa. Há pouco nós conversamos com ele ali, eu provei para ele que nós não estamos criando despesa. Eu falei ali que hoje ele já tem o veterinário, que já está desde dezembro do ano passado contratado para esse projeto aí que está em andamento, esse programa aí. Você vê, não deveria ter contratado, então, esse profissional, que já está há mais de meio ano contratado. Agora ele vem dizer que a Câmara está criando despesa. Nós não estamos criando despesa, porque nós já temos o profissional que é contratado, tem o equipamento, e ali na emenda que nós colocamos que o medicamento é por conta dos proprietários, dos usuários, dos proprietários dos animais. Então nós não estamos criando despesa, nós só estamos dando serviço para o profissional que está ali, que vai executar esse procedimento. Não é essa justificativa que ele pode nos dar. Então, por isso, senhor presidente, eu sou contra o veto do senhor prefeito, porque do tipo que está o projeto dele não vai beneficiar a população. Porque hoje nós estamos com problema na cidade, esses animais abandonados. O que adianta um procedimento por família? Se tem 4, 5 animaizinhos em casa, vai resolver o problema? E isso também vai ser no início essa demanda. Logo não vai ter mais
Porque você castrou um animal, agora esse nunca mais vai ser preciso fazer esse procedimento. Então eu não sei o porquê ele vetar um projeto. Eu acho que se ele deveria mudar o projeto, colocar mais, colocar ali que deveria cobrar, né, o medicamento. Ali ele diz que dá o medicamento, mas para as pessoas carentes. Mas nós não queremos só para as famílias carentes esse programa aí. Porque cada um de nós pagamos imposto, temos o direito de usufruir do programa. Eu quero o serviço, mas o que onerar de valores, medicamento, isso é por conta do proprietário. Então nós não estamos criando despesa. Eu acho que nós temos que atender mais a população, temos que atender mais o problema que está aí, porque não vai resolver nada. Nós temos um profissional lá que está ganhando bem, inclusive, que não deveria terem contratado em dezembro se o programa nem existia. Eu chamei a atenção na época aqui do secretário de saúde, que eles já mexessem com esse programa, porque eu sabia que tinha que existir o programa. Agora, se não tem orçamento, eles tinham conhecimento, porque esse recurso aí estava nos cofres do município ano passado já, que eles tinham que executar. Então tinha que estar no orçamento. O prefeito veio me dizer que tem, mas isso aí eu tenho certeza que não está no orçamento, então está um problema para ele. Mas não vai, eu tenho certeza que esse programa aí, esse ano não vai, essa administração não vai usufruir. Porque ali já diz no projeto que nós temos 30 dias vai ser publicado, 60 dias para entrar em vigor. Então, praticamente, logo nós vamos entrar no período eleitoral, não vai ter esse programa. Então, não sei o questionamento do senhor prefeito. Seria, senhor presidente. Encerrada a discussão, inicia a votação ao veto, que será secreta, conforme determina a lei orgânica. Nesse caso, o presidente também vota. Senhoras e senhores vereadores, o presidente vai fornecer uma cédula para cada um votar. É só se dirigir à sala que fica ao fundo ali, né? Tem canetas na mesa, lá podem votar e depositar na urna, que conforme, né, é o rito da casa, apresentando, né, tudo vazio. Do presidente ali, que tem uma mesa, né, bastante ampla ali, tem canetas lá também. Senhor presidente, com a palavra do Joel. Só peço para o jurídico explicar como é que é a cédula. Ele já explicou uma vez, mas reforçando. Então vamos reforçar, que nunca é demais. A cédula tem uma inscrição chamada, né, mensagem de veto do prefeito, de número 010/2020, veto total à emenda 01 do Legislativo, que modificou o projeto de lei 008/2020 do Poder Executivo, que é referente ao castramóvel. Quem quiser manter o veto do prefeito, fica a proposta do prefeito, vota no primeiro quadro. E quem quer derrubar o veto, que daí conserva a proposta da Câmara, vota no segundo quadrinho. Então eu começo pelo vereador Joel. Vereador Beto. Vereador Quinho. Vereador João Nunes. Vereador Joanício. Vereador Hélio. Vereadora Juscelia. Vereador Clever. Então agora eu convido o Dr. Maurício, mais o Marcos, para que faça a contagem dos votos. Primeiro voto, derruba o veto, né, conserva a proposta da Câmara. Segundo voto, conserva a proposta da Câmara, derruba o veto. Um veto
Um voto para manter o veto, fica a proposta do prefeito. Próximo voto, conserva a proposta da Câmara, derruba o veto. Mais um voto para derruba o veto, conserva a proposta da Câmara. Então, computados os votos, verificamos um voto pela manutenção do veto e 8 pela derrubada do veto. Diante do resultado, declaro derrubado o veto.